Fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade de contribuir, ainda mais num tema de tão grande relevância que a gente assiste hoje em dia. E de grande relevância porque, até utilizando aí a pergunta do convidado, que falou da criminalização da advocacia, quando a gente faz uma pergunta usando esse termo, né, em que a advocacia se torna uma atividade clandestina, proibida, em que a gente não pode muito bem falar quem está defendendo, porque senão vira criminoso também, a gente tem, no mínimo, tempos sombrios, como se diz, em relação ao direito. E também parabenizar por conta dessa relevância e da dificuldade que a gente tem em falar de advocacia criminal pós-Lava Jato, né? Porque eu não sei se restará advocacia criminal pós-Lava Jato, mas principalmente porque a gente acaba aprendendo hoje em dia, como disse o doutor Luiz Fernando, com novos doutrinadores, como a gente assiste diariamente, Datena, Luciana Gimenez, Miriam Leitão, que traz esses ensinamentos no direito penal em que a gente não sabe muito bem de onde partir, né? Então, eu dou, por exemplo, na graduação, eu dou aula de teoria da pena, e hoje em dia eu falo para eles, olha, há 17 anos, que eu dou a mesma disciplina, eu falava que teoria da pena, você fala de execução depois do trânsito em julgado, mas agora não é mais. Então, eu não sei mais o que dizer. E que a gente falava de teoria da prova depois de um procedimento em contraditório, mas você pode ter convicção no início. Então, também não tem mais teoria da prova, tem teoria da convicção. E, além disso, no antigo processo penal, a gente falava de um processo em que tem a questão da ordem procedimental, que você tem as suas teses de defesa, que você faz um exercício justamente, e hoje em dia a gente nem chega até lá, porque é um outro processo, é um processo realmente da barganha, é um processo da negociação, como o doutor Marlos vai explicar, é um jogo, né, nas palavras do Alexandre, que pena que ele não está aqui, né? Então, na verdade, a posição de cada um no processo é literalmente de um jogo, e hoje, né, não só falar um pouco da questão de crimes econômicos, eu vou tentar falar que existe uma luz no fim do túnel, que a gente pode se preparar para esse jogo, que a gente pode, inclusive hoje em dia, a gente pode falar inclusive de advocacia penal preventiva, que é uma das coisas, uma das novidades, digamos aí, e das luzes no fim do túnel, que desde a 470, da dita mensalão, e a partir da Lava Jato, a gente também pode começar a tratar. Eu deixei, foi meu negocinho para sair de live, e por isso, né, eu quero falar para vocês assim, dessa questão dos crimes econômicos, que não foi só um ponto a partir da Lava Jato, muito obrigada, em que a gente teve uma grande mudança a partir dos anos 90 e que mudou totalmente a advocacia, o processo criminal, a questão criminológica. Até então, o que a gente abre no Código Penal e vê os crimes contra a vida, patrimônio, a maioria da população carcerária ainda de criminosos de baixa renda, de crimes comuns, a gente passa por um outro lado, né, de crimes onde não são bens muito palpáveis, ordem econômica, lavagem de dinheiro, meio ambiente, em que a gente passa a falar de um outro criminoso, né, do tal colarinho branco, daquele que tem uma estabilidade econômica e que mudou totalmente a questão processual, a visão da sociedade e até a própria defesa no processo e a visão da advocacia. Enfim, os tempos mudaram. Mudaram e isso tudo partiu, né, onde eu quero começar para vocês, isso tudo partiu dessa ideia da mundialização econômica, né? Os tempos mudaram desde que a gente teve essa abertura de mercado, uma radicalização cada vez maior do interesse de lucro, em que hoje é traduzido da seguinte forma: aquele que quer ganhar de formas fraudulentas é o corrupto, mas, na verdade, ele não quer só ganhar, ele quer ter sinais de riqueza exterior, ele quer garantir a impunidade, ele quer gastar o dinheiro que ele deixou de repassar, ou que ele ganhou ilicitamente. E é aí que aparece, né, de uma forma tão reluzente a tal lavagem de dinheiro, ou seja, é a chance que ele tem de usar esses valores, esses sinais de riqueza exterior, sem gerar suspeita. É justamente a partir dessa ideia dele garantir
que ele pode usar e de evitar que ele perca, que a gente tem em todos os 50 inquéritos, pelo menos, indiciados e condenações por lavagem de dinheiro. Ou seja, ela virou mais ou menos um crime automático. E, na verdade, não é só por conta da lavagem, como a gente vai ver, por conta, inclusive, da redação que os crimes econômicos passaram a ter e que trouxeram um reflexo que a gente pode ver de imediato nessa operação e nessa nova advocacia, que é no que diz respeito a, por exemplo, a presunção da responsabilidade penal. Se a gente pensar há 10 anos atrás, o Ministério Público não tem elementos, a gente não tem nem denúncia, então vai ser absolvido. Hoje não, ele não tem elementos, mas ainda assim o réu vai lá e fala, eu vou contar. Vamos fazer um bom negócio, eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver de qualquer forma, seja por conta de prisão, seja por conta de condenação, apesar de ter uma condenação de 30 anos, que é regime domiciliar, que eu também não sei como ensinar isso, mas, enfim, ou seja, todas essas mudanças acabaram trazendo um reflexo para o processo em si. Então, enfim, a gente foi mudando essa questão de abertura, eu falo de globalização como um todo, porque o que a gente passa a falar de avanço tecnológico, de internet, dessa sociedade que quer cada vez ganhar mais. Tem um sociólogo que tem um livro muito legal que chama Sociedade de Risco, ele chama Ulrich Beck, em que ele fala que a gente está numa sociedade pós-industrial. E é uma determinada sociedade onde a gente tem um interesse eminentemente econômico, e que isso reflete nos atos de todo mundo, e inclusive no crime, em que a gente fala de questões como meio ambiente, mas é a exploração econômica no meio ambiente, em que a gente fala de sonegação, mas é o caixa 2 para manutenção daqueles valores, em que a gente fala de inúmeras movimentações clandestinas e transnacionais, mas para lavar, para dissimular esses valores. E esse interesse econômico, ele acaba justamente refletindo no tipo penal em si. Como a gente falou, ao invés daquela questão do bem patrimonial, da vida, a gente passa a ter em vista uma conduta que pode vir, ou seja, um porvir, que pode vir atingir todo mundo, que é o que a gente vê, por exemplo, na operação. Alguém já parou para pensar no reflexo econômico que uma operação que informa todo mundo, porque todo mundo tem que saber, no reflexo econômico que isso tem? Quando a gente assistiu, por exemplo, aquela operação carne fraca, carne mansa, enfim, ou seja, no dia seguinte a gente teve uma queda da metade das ações da Bolsa. A gente teve uma diminuição de negociação e a perda de contratos em todos os lugares do mundo. Essa questão econômica, ela também traz um reflexo na sociedade, ou melhor, essa questão criminal traz um reflexo econômico também. E a gente acaba ficando numa bola de neve. Quanto mais prejuízo econômico, mais a gente tem essa questão de corrupção, de vantagem ilícita, e cada vez que tem mais, aumenta a questão no âmbito econômico, enfim, é um caminho mais ou menos sem volta mesmo. Mas, além desses pontos de mundialização econômica, a gente passou a pensar em bens que têm uma amplitude muito grande. Imagina quando a gente pensa na questão do mercado imobiliário americano. Imagina uma conduta lá do outro lado do mundo que prejudica a dona de casa, que comprava um produto que é mais caro, que prejudica o funcionário de uma empresa, que vai ter o salário atrasado, que prejudica o advogado particular, que demora a receber aqueles honorários. Ou seja, isso reflete de uma forma indefinida. Por isso que a gente tem uma grande mudança também no que se fala desses bens supraindividuais. Mesmo quem não é réu na Lava Jato, eu tenho um amigo que fala que se não tiver nenhum conhecido que está preso na Lava Jato, você não tem o menor reconhecimento social. Então, mesmo a gente não estando, obviamente, na situação, isso tem um reflexo para todo mundo. Então, por isso que eu comecei a falar dessa questão de um direito penal contemporâneo, ou seja, ele é um outro direito penal. A gente tem desde o final dos anos 90, tanto que todas são leis esparsas, todas são leis especiais. 8137, sonegação, lavagem, crime financeiro, várias que a gente vai ver que já foram trazendo, por conta dessa repercussão no bem jurídico, uma dificuldade de imputação, e, por isso, essa
questão que a gente tem hoje em dia de relativizar cada vez mais garantia, de excepcionar cada vez mais o processo, de buscar cada vez outros meios de prova, já que a gente não consegue chegar efetivamente a uma condenação certa, como num crime mais material. E essa ideia de globalização, portanto, eu estou falando aí porque ela é pano de fundo de tudo. Ela, a abertura de mercado, a questão tecnológica, digital, a exploração econômica como um todo, o interesse lucrativo, é o que está por trás justamente dessa questão, não só sociológica, e do crime, já que ele é um reflexo também desse aspecto. E, a partir dessa abertura, é que a gente vai tendo um reflexo no âmbito criminal, em que, com tecnologia, com era digital, além da gente saber dessa possibilidade de risco de forma indelimitada, digamos assim, além disso, a gente passa a saber de tudo. Hoje em dia, a gente sabe de uma notícia lá do outro lado do mundo. Hoje em dia, a gente consegue fazer movimentação financeira pelo telefone. A gente consegue fazer movimentação picadinha em questão de segundos. Tudo mudou, né? A minha época era de caderneta de poupança, que o atendente tinha de ir lá e escrever o nome. Hoje em dia, a gente sabe... Quando eu estou falando aqui, vocês podem sacar, fazer transferência... Sacar não, né? Podem fazer transferência, podem movimentar. Ou seja, isso tudo também mudou a questão econômica como um todo. Por isso que se fala dessa supra-individualidade. E com o interesse econômico, com o avanço disso tudo, é que a gente tem o que enxerga-se hoje nessas mega operações criminais, né, que eu falei aí, chamei de nova criminalidade, ou a gente pode falar daquele termo mundial, né, o tal colarinho branco, white collar crimes, cuello blanco, né, em que lá no final dos anos 60 chegou um sociólogo e falou, olha, o interesse é econômico, então o criminoso também é econômico. Já por mais que a gente ainda tenha aquele aspecto, aquele reflexo do que é a população carcerária, hoje a gente tem um outro criminoso. É aquele que tem uma estabilidade econômica, uma respeitabilidade social, um poderio econômico, que vai refletir, inclusive, nos meios de execução, porque ele vai ter influência, porque ele vai poder usar do poder público, ele vai corromper funcionário público, ele vai usar dos meios de execução cada vez mais modernos para transação, como eu exemplifiquei, usar evasões, valores pequenininhos para chegar lá num paraíso fiscal, onde não tem obrigação de informação e o Ministério Público não consegue prova de nada. Ou seja, isso tudo é um reflexo para eu chegar para vocês e falar o seguinte, não só o âmbito econômico, os meios de execução e essa nova criminalidade, né? Quem que há 10 anos atrás ia imaginar que as pessoas mais ricas do país iam estar presas ou iam estar tendo condenações de mais de 30 anos? Realmente as coisas mudaram, né? Resta saber que efeito que isso vai trazer e até que ponto. Mas mudou, e isso também na própria persecução penal, que é o que a gente vai conseguir colocar de uma forma mais, digamos, palpável, com interesse econômico, avanço tecnológico e o criminoso, o tal criminoso poderoso, a macrocriminalidade, que utiliza do próprio poder econômico para esses meios de execução, doleiro, evasões, ele consegue lavar a ponto de cada vez mais se afastar da origem, né, ou seja, da própria ideia de lavagem de dinheiro, justamente passa a ser uma realidade. E como a gente está falando de modernidade, de questões que dificultam a própria persecução penal. Tanto é que, em relação a inquéritos, a gente vê, né, como o doutor Marlos vai muito bem explicar, a questão da delação cada vez de forma mais efetiva. A delação, desde a lei de crimes hediondos, né, salvo engano, já se falava e virou uma moda, né? Direito penal tem dessas coisas, né? O que está na moda, o que saiu de moda. Então, a gente vai tendo alguns pontos em que essa dificuldade da persecução penal, ao invés de utilizar uma interpretação no âmbito constitucional de que, se eu não tenho prova, ou eu busco meios mais avançados também de investigação, ou eu busco garantias como a própria presunção de inocência, a gente passa a ter uma interpretação inversa.
como é difícil de provar e é difícil de saber, ainda mais numa empresa que a gente tem vários dirigentes. Quem é que sabia ou não? Quem é que omitiu ou não? Quando veio a tal história do STF de domínio funcional, que hoje é aplicado para tudo, né, não só quando veio na 470, o que é o tal domínio funcional, que não tem nada a ver com o domínio do fato que a gente aprende lá no artigo 29. Então, essa questão de crime econômico numa empresa, a imputação, a responsabilidade penal, ela é, sim, complexa. E o que a gente percebe é, já que eu não posso demonstrar, já que é difícil ter elementos, vamos relativizar, vamos presumir. A sua função na empresa, a sua ocupação no poder público, a natureza da sua atividade, basta a ser uma presunção de responsabilidade penal. E em relação principalmente à lavagem de dinheiro, como eu vou explicar, e vou falar nos crimes econômicos de uma forma ampla, é o que a gente assiste, e principalmente depois de várias decisões já definitivas na operação, o que a gente percebe é, primeiro, que se apareceu na mídia, não precisa de falar nada, né, já tem responsabilidade penal. Né, a gente tenta justificar isso lá fora, excluem a gente de grupo no WhatsApp, perde amigo no Facebook, mas não adianta falar nada. Né, não adianta falar de presunção de inocência, o que está defendendo, porque aí vira, se é de esquerda é corrupto, né? E se é de direita é ladrão. Então, nada mudou. E, enfim, então, em relação a esse ponto, o que eu quero chegar para vocês é que todo esse aspecto trouxe aí essa dificuldade de persecução penal. Então, o que a gente percebe é que hoje a responsabilidade, ao contrário de 5, 10 anos atrás, ela não é de baixo para cima, em que o funcionário respondia, o gerente, aquele que executava pessoalmente a ação, a coisa é de cima para baixo, é do capo. É o diretor que responde e aqueles que estão diretamente relacionados. É o diretor que responde e aqueles que estão diretamente relacionados. Por exemplo, né, vou usar um exemplo público, né, eu sou de Minas Gerais, né, sou de Belo Horizonte, todo mundo deve ter acompanhado a questão da barreira de Mariana, em que, no indiciamento, todos os diretores foram indiciados, o gestor jurídico, leia-se, advogado da empresa, o compliance officer, o CEO, o CFO, da questão financeira, todo mundo indiciado. Por quê? Porque era dirigente da empresa. E, além disso, eles foram indiciados, pagaram no âmbito trabalhista, cível, tiveram suspensas atividades, tiveram uma cumulação de efeitos, que é o que a gente também vê nesse âmbito econômico, ou seja, as coisas acontecem simultaneamente. Mesmo eu tendo um reflexo criminal, e que eu poderia, inclusive, usar um âmbito administrativo, usar CGU, CAD, ou o que quer que seja, para recuperar aquele valor, ou para cobrar uma multa, na verdade, eu uso o processo penal até como meio de coação mesmo. Mas para que, na verdade, cobrar lá no administrativo? Vamos delatar, que já serve para tudo. E aí cumula do mesmo jeito. Enfim, como está difícil de investigar, a história virou uma relativização. Isso não sou eu que estou dizendo, não é por conta de julgado, nem nada disso, não. Na verdade, a gente percebe isso por conta, só voltar aqui um pouquinho, por conta de inúmeras leis que foram surgindo, principalmente depois dos anos 90, em que eu coloquei em primeiro lugar a Lei 9613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro, no artigo 9º, depois da reforma de 2013, depois do julgamento do mensalão, ela fala o seguinte, no artigo 9º, tais pessoas são pessoas que têm atividades que são consideradas suspeitas. Como assim? Pessoas que não têm recebimento em valor tabelado, antiquário, arte, joalheria, advogado, consultor, contador, tudo que não tem valor fixo ou que, na verdade, trabalha com um volume muito grande. Ou, na verdade, aqueles que trabalham com o sistema financeiro, transportadora, incorporadora, imobiliária. Na verdade, o que se fez na Lei de Lavagem de Dinheiro? Quem tem uma atividade que ou não tem valor fixo ou mexe com um grande montante, que é a maioria dos réus que a maioria não, todos, que a gente vê hoje na Lava Jato, tem uma obrigação. Que
Que obrigação? Obrigação de informar as suas atividades, porque senão, chega o artigo 11 da mesma lei e fala: aqueles que não informam as suas atividades financeiras no prazo legal sofrem sérios indícios de lavagem de dinheiro. O que significa isso? É aí que a gente chega nessa história de autorregulação estatal, que é o que a gente percebe de uma forma cada vez mais clara, principalmente depois desse reflexo todo em Lava Jato. Como assim? Hoje, movimentação financeira, valores em offshore, valores em paraíso econômico, transações como um todo, elas são tão difíceis do Estado controlar, que ele entregou essa obrigação para o próprio sujeito. Olha, o dono de incorporadora, venda de imóveis, construção, é tão difícil controlar cada nota, cada valor, e é tanto valor envolvido, então agora você vai ser obrigado a me mostrar a legitimidade, a transparência, que está tudo certinho na sua empresa. Porque se você não me mostrar, a lei de lavagem está falando o seguinte: você pratica crime. Então, na verdade, é uma obrigação o descumprimento virou uma presunção de responsabilidade penal. E isso acontece, sim, na prática. Isso não é só uma interpretação, isso é a legislação que a gente vê desses tempos sombrios e cuja interpretação foi solidificada por conta das decisões da Justiça Federal do Paraná, especificamente. É aí que eu quero falar dessa presunção de responsabilidade. Não é a presunção, não é a responsabilidade pessoal, em que a gente procura a questão de dolo, é a questão de que você manda, você tem que fazer, e se não fizer, vira suspeito. Vira suspeito, mas é muito difícil provar, né? Como a gente falou, também mudou a questão financeira, mas não tem problema, porque como tem a questão também do medo da condenação, que junto vai ser cumulação de valores, vai ser o nome da empresa, vai ser o funcionamento da empresa, vai ser a negociação com o poder público. Resumindo, o âmbito criminal ele vai trazer reflexo em toda a empresa. Ele pode ser a pena de morte da empresa. Ainda que o dirigente consiga fazer um acordo em que ele tenha uma prisão domiciliar, uma extinção de punibilidade, ele ainda tem a questão da empresa. Como que eu vou continuar funcionando? Porque, com essa obrigação que o Estado traz, ele traz essa presunção de responsabilidade do dirigente. E, além da lavagem de dinheiro, nos crimes contra o sistema financeiro, no artigo 22, ele fala o seguinte: são responsáveis por crimes dessa natureza o gerente, o diretor, ele denomina. Ele não traz aquela história do artigo 29 na medida da sua culpabilidade. Ele fala expressamente que a posição ocupada em uma instituição financeira faz do sujeito responsável pelo crime. Além disso, eu dei um exemplo aí dos crimes ambientais. Mesma coisa, em que ele fala da função ocupada na empresa, né? E está aí a questão de Mariana para justificar isso. Não estou questionando responsabilidade nem nada, por óbvio, mas o que eu estou questionando é: uma empresa tem uma cumulação de valores, como eu exemplifiquei, trabalhista, indenização, cível, administrativa, TAC, termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, outro acordo no âmbito criminal e indicia todo mundo. Mas aí tudo bem, né? Quem tem valor para pagar, aí pode contribuir com alguma coisa, porque também virou meio de prova. Se não tem meio, se a gente está falando de crime comum, aí já é outro cumprimento de pena também, é um pouco difícil de ligar, né? E isso tudo, esse cenário todo em que eu quero que vocês entendam o seguinte: em que há uma presunção de responsabilidade, foi a lei de lavagem de dinheiro que, originariamente, trouxe no artigo 9º uma autorregulação estatal. Ela trouxe uma obrigação dos dirigentes de empresa, de pessoas que têm uma função, todas estão expressas lá no artigo 9º da lei, todas que têm uma função considerada perigosa, pelo valor e pela movimentação, que passaram a ter que informar. E isso tudo traz a obrigação de informação sob incidência de crime e uma presunção de responsabilidade dos dirigentes. Ou seja, em relação ao órgão administrativo, a gente tem um
um principal órgão, né, no Brasil é o controle de atividades financeiras, em que essas pessoas destacadas vão informar para o COAF a natureza das atividades. Isso é uma forma de cooperação, de transparência, de boa-fé, de garantir que ela pode não ter uma prisão provisória, de garantir que ela vai ter um desconto na multa, como a gente vai ver, e até uma forma de se ter uma matéria para a defesa do dirigente, que é o que a gente vê que hoje em dia é mais difícil em crimes dessa natureza. Por quê? Não importa o quanto a gente pesquise uma tese, isso a gente não consegue, não convence, a gente não gera novo precedente. E aí, só passar isso aqui, que já estão me xingando aqui pelo tempo. Então, em relação a essa presunção, a gente tem tanto na empresa a questão de corrupção, ou seja, que vai trazer reflexo econômico, e a questão do funcionário, do dirigente, que traz o reflexo penal da empresa. E aí, onde eu quero chegar como é que vai fazer a defesa? Como é que eu vou resolver isso tudo? A gente aprende o direito penal num caráter assim, retributivo. O sujeito praticou um crime, praticou um fato, um direito penal do fato, vamos fazer a defesa. Com tudo isso, com todo esse contexto, mudou. E a única chance que se tem hoje é uma forma preventiva. Como assim preventiva? É falar para o sujeito não pratique crime? Não. É, na verdade, cuidar de todo esse contexto no âmbito econômico e mostrar para o poder público, e mostrar assim, está vendo aqui tudo que eu informei? Está vendo que a minha empresa está em conformidade? Esse aqui é o nome, né, da moda, que se fala de compliance, que na lei anticorrupção e de lavagem se falam de integridade, mas que isso traz um efeito criminal. Imagina onde a gente pensou em falar de prevenção criminal. A gente tem um caso que vai ilustrar de uma ótima forma. Imagina um sujeito, 2 sujeitos, que vieram de uma família simples, que tem uma mega empresa e que foram o primeiro a informar. E como eles foram o primeiro a informar, foram lá no procurador falar, eu sei disso, está aqui a gravação. Eles fizeram um acordo nos Estados Unidos para as empresas continuarem funcionando, eles tiveram desconto de multa, eles foram para Nova York sem ser presos, porque eles tiveram uma advocacia preventiva. Se teve inside trail, se praticaram crime em relação ao âmbito financeiro, a gente vai ver depois. Mas o que eu estou ilustrando é o seguinte, até para uma delação, o doutor Marlos me corrija se eu estiver exagerando, até se vai delatar, se prepara. Por quê? Delação tem reflexo. E é a única forma, infelizmente, de defesa que a gente vê nesse caso hoje. Ou seja, porque o processo criminal mudou, virou negociação, virou, pena que o Rosa não está aqui, um jogo. Ou seja, e para jogar, a gente não tem que ter elemento, não tem que pensar antes, não tem que ter matéria para isso. E aí que está a tal história, estou acabando, desse tal compliance criminal. Isso é que é prevenção criminal. Isso é que é a modernidade da advocacia. Isso é que é a única chance que o dirigente vai ter. Porque só a partir do momento que ele tem elementos é que ele vai ter uma boa posição no jogo. É só quando ele fala, eu sei, e eu vou contribuir isso se submeter às minhas condições. É aí que o Ministério Público vai sair do dono do jogo e do dono da liberdade e do processo total, porque ele vai ter elementos. E vocês acham que ele vai mostrar tudo de uma vez? Ele vai garantir a liberdade dele, ele vai garantir, entre aspas, o sucesso no processo quando que preparou antes. Isso não é má-fé, isso não é dolo, isso, na verdade, é transparência. É ele tentar ter elementos preparados num âmbito principalmente financeiro. Não tem muito jeito de a gente fazer isso em crimes materiais, né, em crimes de dano, mas em que ele vai se preparar, em poucas palavras, nessa prevenção, e isso expressamente na lei de lavagem e na lei anticorrupção está expresso que ele vai ter benefício de acordo para continuar a atividade da empresa, de evitar a prisão, de evitar um processo criminal, porque ele pode ter, desde então, um tempo, um prazo para ele se adequar, que é o que acontece muito com o posto de gasolina, que o CAD dá um prazo para ele fazer um programa de compliance, para ele poder continuar funcionando antes de processo criminal. A questão de evitar um processo por crime de lavagem, porque é essa presunção, o desconto de até 2/3 no que ele vai pagar e evitar essa acumulação. Ou seja, ele paga lá para o CAD, paga para o CGU, ao invés do que acontece com tantas empresas de ter essa acumulação que a gente vê num determinado processo. Portanto,
Peraí, só um pouquinho. Portanto, a minha ideia, né, é justamente trazer para vocês, né, que a gente tem repercussões hoje, como é tão difícil fazer uma defesa criminal em processo de natureza econômica, e como a advocacia criminal pós-Lava Jato, ela faz com que a gente desanime, porque a gente pesquisa, prepara e já sabe um pouco não, já sabe o que o tribunal vai decidir. Pelo menos em Minas é assim, cai naquela Câmara, a gente fala para o cliente, não vai dar. A gente já sabe o que vai decidir. Como que se faz uma defesa sabendo qual é o entendimento daquela Câmara ou daquele determinado tribunal? Então, essa é a tal dificuldade. E o jeito da gente realmente tentar dar essa continuidade, tirar essa atividade clandestina da advocacia, é preparando para o jogo. E prepara é justamente prevenindo, é estudando, é criticando, que é o que a gente tenta fazer aqui hoje. Okay? Espero que eu tenha contribuído. Vocês desculpem a pressa, mas não vou tomar o tempo do Dr. Marlos, que com certeza vai contribuir ainda mais.